Agora sim, você achou o Mateus 24, versículo 45? Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos, e a comer, e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente, e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Vire a sua Bíblia, uma folha, no Mateus 25, e leiamos já o versículo 14 em diante. Mateus 25, do 14 em diante. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Digam amém. Pai Celestial, eu me submeto ao teu controle. Por favor, toma agora a minha vida em tuas mãos e fala com o teu poder. Que não seja eu falando, mas convém que eu desapareça. Toda a honra, toda a glória sejam dadas a ti, Senhor, porque realmente eu nada sou. E se não fosse a tua mão poderosa, eu não poderia nem sequer estar aqui, mas eu te louvo, meu Pai, pelo teu grande e sublime amor e misericórdia, que nesta noite, com poder, o Senhor fale aos nossos corações. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus, irmãos. Eu estava orando essa semana e pedindo, Senhor, mostra-me o que o Senhor quer nos falar. Orei, pedi a direção, estive na presença de Deus, com muitas preocupações. O Senhor tocou no nosso coração, o Senhor agiu, o Senhor colocou em minha mente esse texto. Quando eu lia e quando eu estudava esse texto. E ontem de manhã, eu estava aguardando meu filho, ele tinha ido na escola, e eu estava orando. E o Senhor mostrou claramente para mim 2 pontos que eu quero, nessa noite, compartilhar com os irmãos. E o título desse texto, eu coloquei da maneira como está na palavra, em primeiro lugar, mordomia. Ser mordomos, mordomia. E aí então eu escrevi: o serviço ao Senhor, um chamado para todo crente. O serviço ao Senhor, um chamado para todo crente. Confesso aos irmãos que à medida que eu preparava isso aqui ontem, eu que pensava, né, que iria ministrar somente para o grupo de irmãos que estão fazendo parte como candidatos ao diaconato. E eu pensava, bom, eu vou ministrar isso para eles. Mas à medida que eu ia preparando, o Senhor falava no meu coração, não, é para todo crente. É para todo crente. É para a igreja. É para a igreja. E eu novamente, não, esse texto é para o diaconato. Vai dar certinho. E o Senhor me trazia uma ansiedade, não é? Eu quis compartilhar com você esse momento, porque creio realmente. O serviço ao Senhor, um trabalho para todo crente. Se eu creio em Jesus, eu tenho um chamado. Todos nós temos um chamado. E primeiro, para a gente contextualizar, o texto que a gente leu, principalmente o capítulo 24, é um capítulo profético. Este capítulo 24 de Mateus, há uma revelação de Deus, especialmente ao povo judeu. Né? Muitas vezes nós já ministramos aqui na igreja sobre o capítulo 24 de Mateus, quando falamos da volta de Jesus, quando falamos sobre a grande tribulação, o final dos tempos. Mas é interessante que o capítulo 24 de Mateus não traz muita luz, traz um pouco, não traz muita luz a respeito do arrebatamento da igreja. Mas traz muita luz a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus, quando virá para governar a terra, no final da grande tribulação, né? No início do milênio. Traz muita luz sobre isso, porque é um texto profético direcionado ao povo de Israel, há uma revelação específica aos israelitas. Né? Você vai dizer, pastor, nós somos povo de Deus, povo de Israel também. Somos, claro que sim. Mas agora eu estou falando nação Israel, a nação terrestre Israel, não Israel celestial, mas a nação de Israel que a gente conhece aqui na terra. E esse texto fala muito da nação de Israel. Né? No final desse texto, ele dá essa ênfase sobre o servo, e sobre o serviço, e sobre o trabalho. E no capítulo 25, o Senhor cita o exemplo, contando a parábola que nós lemos. Né, do capítulo 25, a gente leu do versículo 14 até o 30. Há uma parábola lá, onde Jesus dá um exemplo. O exemplo de Jesus tinha 3 servos. 2 deles foram fiéis, um deles não. Eu queria falar um pouco sobre isso. Então, existem 2 tipos de comportamento que nós, eu, você, como servos de Deus, podemos ter. Quando eu digo podemos, não quero dizer que os 2 casos são bons. Eu digo podemos porque realmente depende da nossa escolha. Nós escolhemos que tipo de comportamento como servos de Deus podemos ter. E isso vai definir o que o Senhor vai dizer a nosso respeito. O primeiro tipo, comportamento que nós vemos é
Quem é, pois, o servo bom, quem é, pois, o servo fiel e sensato? O primeiro comportamento é o servo fiel e sensato. Está no versículo 45. O segundo comportamento que nós vemos entre os servos de Deus está no verso 48 e 49. Quando o Senhor diz: quem é, pois, o servo mau e negligente? Então há um comportamento sensato e fiel. Versículo 45 de Mateus 24. Há também um comportamento mau e negligente. Versículo 48 e 49. Deus se dirigia a falar isso ao seu povo. Não estava falando de povo de Deus versus pessoas não convertidas. Mas todos aqui são povo de Deus. Então isso chama a nossa atenção. É possível que um servo de Deus tenha um comportamento mau e negligente? O texto diz que sim. Diz que sim. Para nós introduzirmos tudo isso, eu quero já alertar os irmãos, já de antemão. Não estou falando de ser ou não salvo. Estou falando de ser um servo bom e fiel ou um servo mau e negligente. Não estou falando de ser salvo ou não ser salvo. Esse texto não está visando este enfoque. Depois nós vamos esclarecer melhor, mas eu queria já avisar de antemão. Tá? Alguém pode pensar, então por eu não servir bem a Deus, eu posso não ser salvo? Não é isso que o texto está dizendo. Não é isso. Então vamos em frente. Né? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 1, nós vemos que temos um chamado de servos. Talvez você diga, não, pastor Rodrigo, nós somos filhos de Deus. O próprio Senhor Jesus disse que nós seríamos filhos de Deus. É verdade, na verdade fomos feitos filhos de Deus por crer e receber Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, conforme está escrito em São João, capítulo 1, versículo 12. Os irmãos do batismo sabem decorar esse versículo. Contudo, aos que receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Somos sim filhos de Deus. Jesus nos fez filhos de Deus. Mas nós temos um chamado de servos para servir. Um chamado de servos. É importante definir a palavra servo. É possível que nós tenhamos um conceito, talvez aqui no nosso meio, tenha um conceito muito heterogêneo sobre servir, sobre ser servo. Alguém pode pensar, bom, eu vejo aí o pessoal que é servo é aquele que é capacho, é aquele que é pisado, né? É aquele que ele não merece nada, né? Ele é pisado. Na verdade, o servo, de fato, se humilha diante do seu Senhor, se rende. Ele entrega o governo de sua vida ao seu Senhor. Assim é o servo. Mas, ao contrário do que a gente pensa que ele é para ser pisado, não. A responsabilidade, conforme a Bíblia nos ensina, do Senhor, os senhores em Israel, as pessoas que eram senhores, a responsabilidade deles era cuidar do servo, proteger o servo, zelar pelo servo. Então, tanto que acontecia em Israel, era conhecido como o escravo da orelha furada. Né? Quando ele se tornou escravo por uma dívida. Aí ele ficava servindo naquela família. Só que ele gostava tanto de viver naquela família, que ele falava, eu não quero mais deixar de viver com esta família. Eu não quero mais deixar de servir essa família. Então a ordem de Moisés é que ele fosse marcado. E ele continuava servindo, porque ele desejou, ele quis. Porque o papel do Senhor era proteger o servo. E o papel do servo, servir ao Senhor. Nós não estamos falando de um senhor terrestre, ou melhor, de um senhor terreno, de um senhor humano. Estamos falando de Jesus. Estamos falando do nosso Deus eterno. Ele é o Senhor das nossas vidas. E Ele nos chamou para sermos seus servos, no seu reino. Sermos seus servos. Somos filhos, isso não altera a nossa identidade. Mas Ele nos chamou para sermos filhos. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2.
para a gente ver como Paulo diz isso. O apóstolo Paulo nos traz um pouquinho de informação sobre isso. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Amém? Posso ler? 1 Coríntios 4, verso 1 e 2 diz assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Vou ler de novo o versículo 1, ó. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. E aqui nesse texto, o contexto, o apóstolo Paulo está falando especificamente dos apóstolos de Cristo. Dos apóstolos de Cristo, sabe? Na Bíblia, o cargo que a gente encontra, não sei se eu posso usar esse termo, mais elevado, para ilustrar para os irmãos, na Bíblia, eles nunca usaram isso como motivo de honra ou de orgulho, mas o cargo de fato apresentado na Bíblia como mais elevado é apóstolo, dos apóstolos, no Novo Testamento. Esse texto escreveu-se a respeito dos apóstolos, e Paulo está dizendo que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. O que se requer desses servos é que sejam fiéis. Então nós temos, de fato, um chamado, sabe? E eu creio que esse chamado é extensivo. Eu quero ler também Filipenses 1:1. Filipenses 1, verso 1. Depois de Efésios. Efésios, Filipenses. Capítulo 1, versículo 1. Olha só. Olha a autoidentificação. Efésios 1:1. Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Não é? Paulo e Timóteo. Paulo, apóstolo. Timóteo, discípulo de Paulo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. A todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Então ele se dirige, ao iniciar a sua carta a Filipos, aos filipenses, e ele escreve assim: Paulo e Timóteo, e ele diz, servos de Cristo Jesus. Esse é o chamado, não é? Quando eu disse para vocês que no Novo Testamento, talvez o maior título seja o de apóstolo, agora eu quero corrigir. O maior, na verdade, título que há no Novo Testamento é justamente o de servo. Servo de Jesus Cristo. Esse é, de fato, o maior. Né? Servo de Jesus Cristo. E eu e você temos um chamado para ser servos de Jesus Cristo. Neste chamado, todos nós estamos incluídos. Então é importante nós entendermos que um servo pode falhar e erroneamente ter um comportamento negligente. Negligente que é aquele assim, negligenciar é eu deixar de fazer o que eu preciso fazer, o que eu devo fazer. Eu negligencio. Por exemplo, se eu negligencio a palavra, eu deixo de ler e amar a palavra. Eu negligencio a oração, eu deixo de orar. Eu não tenho tempo para oração, estou negligenciando. Sabe? É muito sério isso. É muito sério para mim, pessoalmente, para você, pessoalmente, e no meu caso em especial, como eu exerço uma função pastoral, então é mais sério ainda. Porque eu tenho a responsabilidade, vou ser cobrado de Deus, de zelar pelos filhos de Deus, os da casa de Deus. Ele disse isso lá em Mateus 24, ele disse assim, que ele confia os da sua casa para serem cuidados pelo seu servo bom e fiel.
Mateus 24, versículo 45. A quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega dos de sua casa. Os irmãos queridos aqui, né, são os da casa do Pai Celestial. E o Senhor encarregou a mim, aos missionários, pastores, obreiros da igreja, para cuidarmos, amarmos, zelarmos, e cobrará de nós isso. Quem é, pois, o servo bom e fiel? Ou, quem é, pois, o servo mau e negligente? Note que os dois comportamentos estão sendo avaliados por Deus. E podem ocorrer entre servos de Deus. Vamos lá. Quem é, pois, o servo fiel e sensato? Vamos começar por esse. Primeira coisa, o servo fiel e sensato, o Senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido. Deus encarrega cada um que se dispôs a ser servo para dar alimento na hora devida. Já pensou? Agora eu vou trazer, como falou de alimento, é uma ilustração, eu vou trazer para alimento mesmo, físico, material. Imagine, Deus confia a você o seu filhinho, um bebezinho. Vou falar de um bebezinho, porque um bebezinho nem tem como se virar sozinho. Né? Não dá para uma mãe falar para um bebezinho, vai lá na geladeira, pega o leite, põe na mamadeira e toma. Né? Que loucura seria essa? Não dá para falar isso. Então a mamãe, se a criança já não mama mais, mas toma mamadeira, então a mamãe vai lá, prepara o tetê, né? Põe leitinho e tal, fica uma delícia, né? O Davi chama de teteuí. Fica uma delícia. Aí a mãe dá para ele de manhã. Aí chega na hora do almoço, a mãe fala, já mamou de manhã, não precisa mamar mais. Eu não sei se mama só 3 vezes por dia, mas eu sou pai, né? Não sou mãe. Então eu não sei. Mas digamos que seja só 3 vezes por dia. Aí a mãe fala, não precisa mais, já mamou de manhã. Dorme aí, criança. Né? Aí a criança, né? Eu lembro do meu sogro, ele falava assim, dá comida para essa criança, tá chorando porque tá com fome. Aí dava mamar, o Mateus parava de chorar, né? E então a mãe zela, cuida, e se ela deixa de cuidar, ela fala, não precisa mamar, ela está sendo negligente. E nós sabemos o que acontece se um bebezinho não mamar a quantidade necessária. Ele vai ficar subnutrido, pode até morrer. Não é? Pode até. É grave. Então, eu quero trazer agora para a vida nossa. Para a vida nossa. Começar pela minha. Vou começar dando o exemplo meu. Se o pastor falha na oração, falha no ensino da palavra, falha no clamor a Deus, falha na fidelidade. Os nenezinhos, ou as vidas queridas de Deus, podem até morrer, espiritualmente falando. Podem, não estou dizendo que vão, não é? Mas podem até. Nós estamos começando um relógio de oração na igreja. Eu quero que você preencha lá. Nós não vamos. Quem já marcou, se já quiser começar, glória a Deus, pode começar no seu horário. Mas nós vamos começar quando todo o quadro estiver preenchido. E eu falei para os irmãos, tenham o máximo de zelo antes de colocar seu nome lá. Sabe por quê? Você viu que tem 4 células na mesma linha, né? Primeira, segunda, terceira. Dá para colocar 4 nomes. Pastor, porque o senhor não colocou logo de uma vez 10? Porque para preencher todos os horários, nós precisamos de 48 pessoas. Nós estamos aqui mais ou menos numas 80, 90. Não é? Então, não dá para preencher. Se todos nós anotarmos o nome lá, não dá para preencher todos os quadradinhos que tem. Eu quero muito que nós tenhamos uma pessoa em cada horário. Mas eu vou falar para os irmãos, não coloque seu nome
Tipo, eu vou colocar das 5 às 5:30, das 5:30 às 6, das 6:30, sabe? Vou fazer uma lista. Não faça isso, irmãos. Você não conseguirá. Eu estou dizendo por mim mesmo. Você não conseguirá. E aí, Deus vai ficar contando com a sua oração de servo naquele horário, pelos filhos dele. E você não vai estar orando. E o inimigo vai estar, fazendo a bagunça dele. Porque é a oração da igreja. Deus que escolheu que fosse assim. Claro que Deus tem poder para fazer ele mesmo. Mas ele escolheu que através da oração do seu povo, o inimigo é bloqueado. A gente ora, o inimigo não consegue fazer nada. O inimigo quer destruir, matar e roubar. Não consegue. Porque tem lá a igreja orando. A palavra de Deus diz que a igreja na terra realmente impede a livre ação do inimigo. É que a igreja tem orado pouco nos nossos dias. Ou tem servido pouco. Né? Tem servido pouco. Ou tem sido um tanto quanto negligente. Então, o Senhor encarrega todos nós aqui, os de sua casa, para darmos alimento no tempo devido. Se você puder, se você falar, não, eu quero orar, eu vou orar, mas pode ser que eu fale, então não ponha seu nome, não tem problema. Eu não vou ir lá tirar uma foto e ficar, olha, deixa eu ver qual crente aqui que é fiel e qual que não é. Não vou, porque não tem nada a ver isso. Eu estaria errado, estaria sendo o servo mau e negligente, que na ausência do Senhor bateu nos conservos. Então eu não vou fazer isso, está errado, tá bom? Não se preocupe, não coloque lá para me mostrar. O objetivo do quadro é para a gente ver e a gente saber do compromisso que temos, de cuidar uns dos outros através da oração, de cuidar dos da nossa casa através da oração, de cuidar dos demais através da oração. Então, você fala, eu quero servir. Aí você vai lá e põe o nome. Se você fala, eu quero servir, mas ainda não estou preparado para pôr o nome lá. Então, amém. Faça a sua oração sem pôr o nome lá. Tá bom? Glória a Deus. Mas você está encarregado dos da casa do Senhor. Número 2, ou letra B. Este servo, que é bom e sensato, fiel e sensato, age fielmente. Então, uma marca do servo bom e sensato é que ele age fielmente, sempre. Ele não abandona o posto. Ele não dorme na hora que precisa estar clamando. Ele age fielmente sempre, não é? Conforme está escrito em Jeremias, capítulo 48, versículo 10, Jeremias faz um alerta a todos os servos do Senhor, dizendo, ai daqueles que fazem a obra de Deus com relaxo. Eu vou ler para não ficar só o jeito de falar, né? Para ficar conforme está na palavra. 48, 10, maldito que faz com negligência o trabalho do Senhor. Jeremias 48, 10, parte A do versículo. Maldito que faz com negligência o trabalho do Senhor. Então eu não posso negligenciar, não posso fazer de qualquer jeito. Tenho que fazer com fidelidade. Tenho um chamado a ser servo, eu preciso ser fiel. Fiel sempre, mesmo na ausência do Senhor. Todos nós sabemos que o Senhor jamais se ausenta, né? A própria palavra de Deus mostra que é impossível nos escondermos de Deus. Né? O próprio apóstolo Paulo falou sobre isso. É impossível nos esconder. Se a gente for nas profundezas do mar, em qualquer outro canto, se a gente tentar se esconder da presença de Deus, se a gente fizer a nossa cama na sepultura, a palavra de Deus diz que o Senhor ali está também. Quer dizer, Ele está em todos os lugares, Ele está presente. É impossível estar na ausência do Senhor. Mas a gente, por não ver o Senhor, muitas vezes pode achá-lo ausente. E achar que, vamos fazer as coisas de qualquer jeito. Não sejamos fiéis, mas o servo sensato e fiel não age dessa forma. Ele é fiel sempre, Ele foi encarregado, ele é fiel sempre. E por último, o Senhor lhe confiará todos os seus bens. Olha que coisa bonita, né? Servo bom e sensato, age sempre fielmente e finalmente
o Senhor confia a ele todos os bens. No início confiou os da sua casa, mas finalmente confia tudo que é seu. Deus confia tudo que é seu para a administração dos seus servos. Né? A administração dos seus servos. A palavra de Deus nos mostra que durante o período milenar, haverá um governo aqui na terra, claro, um governo de Cristo. Jesus Cristo vai governar sobre toda a terra, sobre todo o planeta, um planeta renovado. E nesse período, haverão servos, homens e mulheres que foram salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e que se mostraram servos bons e fiéis, e que serão eleitos para compor, vamos dizer assim, essa comissão de administração da terra. Sabe? Pessoas assim serão eleitas. Não como seres humanos mais, mas num corpo incorruptível já. Governando junto com Jesus. Claro, sob a liderança de Jesus, mas governando junto com o Senhor. Então, servo bom e fiel. No começo, hoje, Deus confiou para você os da casa do Senhor. Olhe para a pessoa que está ao seu lado aí, olha aí. Olha, está vendo essa pessoa? Ela requer seus cuidados, seu amor, não é? Será que a gente pode servir melhor essa pessoa? Ah, pode. Eu posso muito. Me perdoem. Tenho falhado muito no meu serviço aos irmãos. Tenho falhado muito. Quero melhorar. Tenho pedido ao Senhor isso. Sabe, irmãos? Nós podemos servir melhor. Nós podemos amar melhor. Né? Nós podemos compreender melhor. Quem é, pois, o servo fiel e sensato? Primeiro, o Senhor confia os de sua casa. Se somos fiéis com os de sua casa, então finalmente o Senhor confiará todos os bens dele para nós. Bom, é isso aí. Vamos falar de um exemplo. Tem dois, na verdade, no mesmo lugar, no mesmo texto, né? Mateus capítulo 25, que a gente leu, mostra-nos dois exemplos. O exemplo do servo que recebeu 5 e o servo que recebeu 2. Alguém diria, pastor, que são esses talentos? Né? Que são esses talentos? Em primeira instância, quando se escreveu talento, se falava de dinheiro. O talento era uma unidade tanto de peso, primeiro de peso, e depois ele passou a ser utilizado como unidade financeira, unidade monetária, né? O talento. Um talento valia aproximadamente 6.000 denários. Você vai falar, fiquei na mesma. Um denário era o salário pago a um trabalhador por um dia de serviço. Um denário. Então, você faz a conta, 6.000 denários. Né? Era um talento. Isso é aproximado, esse valor. Há estudiosos que confirmam esse valor, há estudiosos que falam algo diferente. Então, não é o importante. O importante é entendermos por que Jesus falou de talento aqui. O que ele queria dizer com a palavra talento? Ele não queria dizer exatamente dinheiro. Ele estava usando a ilustração do dinheiro, porque o dinheiro é um recurso físico que você pode aumentá-lo. A partir do que eu tenho, posso aumentá-lo. Não é? Então, quem tinha 5, transformou aqueles 5 em 10. Com certeza os irmãos aqui têm empresas, têm negócios, são negociantes e sabem que se você tem uma certa quantia, você pode aumentar essa quantia de diversas maneiras. A maneira mais comum e mais simples que se faz é ir nos banqueiros. Até o Senhor fala, né? Pode ir lá no banco, eu quero abrir uma poupança, aí põe lá na poupança, vai ter lá o rendimento da poupança, sei lá quanto está hoje, 0,8%, 0,7%, 0,6% ao mês, né? Ao mês não, ao mês, 0,6%. Aí cobra os impostos, tal, sobra um tiquinho a mais, para multiplicar. Outros já têm habilidades especiais que ele fala, não, se eu pegar esse dinheiro, eu abro uma oficina e eu vou fazer instalações, concertos e tal, e eu vou multiplicar esse dinheiro. Então aquele pequeno recurso, ele abriu a oficina e ele aumenta o dinheiro, recebendo mensalmente um recurso a mais. Né? Então por isso que o Senhor usou a palavra talento, que era um dinheiro, para falar de algo nas nossas vidas, falar de um outro tipo de recurso. Um recurso que Deus dá aos seus servos. São habilidades especiais que Deus nos dá para nós desenvolvermos, multiplicarmos vidas salvas. Né?
O servo de Deus precisa ter um foco. Eu preciso ajudar pessoas a serem salvas. Nada é mais importante que isso. Quando se fala de igreja, nada é mais importante do que ajudar um irmão, um amigo, um colega a ser salvo, a conhecer Jesus. Né? Esse é o principal serviço do servo. Claro que existem várias maneiras para se fazer isso. E aí várias pessoas se diferem na maneira como vão atuar. Uns mais na retaguarda, com clamor, oração, choro. Outros mais lá no fronte, indo ao encontro, abraçando a pessoa, né? Levando o amor e o carinho. Então, são maneiras diferentes, mas o enfoque é o mesmo. Que vidas sejam salvas, ou resgatadas. A primeira comissão, uma das primeiras comissões que Jesus fez para os seus discípulos foi: vos farei pescadores de homens, né? Não é uma das primeiras, foi a primeira, quando Jesus chamou eles. Falou: quem quiser me siga, eu vou fazer de vocês pescadores. Aí você fala: mas pescar o que é? Pescar, segundo a palavra original no grego, é resgatar com vida. Resgatar com vida, isso que significa pescar. Quando eu vou pescar uma pessoa, eu vou resgatá-la com vida. É diferente de caçar. Não vou caçar, eu vou resgatar. Né? Então, esses talentos são justamente as habilidades. Note que dos 3 servos, eles não receberam a mesma quantia de talento, né? Um recebeu 5, o outro 2 e o último 1. E a Bíblia diz que é conforme a capacidade deles. Nós somos pessoas diferentes, irmãos. Graças a Deus por isso, né? Se todo mundo fosse igual eu, que mundo chato que seria. Né? Mas como somos diferentes, nos completamos para fazer a obra de Deus. Então, a um de vocês, Deus dá 5 talentos. A outro, 2 talentos. A outro, 1 talento. Pode ser para mim. O fato de eu receber 1 talento não significa que não consigo multiplicá-lo. Ora, o que recebeu 2 transformou em 4. Por que o que recebeu 1 não transformou em 2? Não é? Tem o porquê, eu já vou falar. Mas nós estamos, por enquanto, falando do servo fiel. Então, os servos fiéis aumentaram. Então, eu não sei se você recebeu 5, 2 ou 1. O fato é que seja quanto recebeu, você recebeu. E mesmo 1 talento são 6.000 denários. Se a gente considerar 1 denário, o trabalho de o valor de um trabalhador, de um dia, nós estamos falando de 6.000 dias. Quantos dias úteis tem no ano de trabalho? 180? Mais. Digamos que seja 200 dias, vai. Num ano. Se a gente dividir 6.000 por 200, quantos anos dará? Não é? E eu não sou bom de fazer conta assim de cabeça. Quantos anos dará? Então, mesmo 1 talento, era muito. Era uma quantia significativa. O que eu quero dizer, mesmo que você tenha recebido uma única habilidade especial, ela veio de Deus, ela é bastante, ela é suficiente para você resgatar vidas. Ela é suficiente, não está faltando. Ninguém que foi chamado para servir não recebeu de Deus a provisão necessária para que pudesse servir bem como servo fiel e sensato. Todos receberam uma quantia que é suficiente, um recurso, entenda, um recurso na sua vida suficiente para você servir bem, como um servo sensato e fiel. Sensato e fiel. Mas então 2 daqueles servos serviram bem. Deus os abençoou. Note que quando, no capítulo 25, eu quero destacar isso. No capítulo 25, quando o Senhor entregou os talentos, em seguida partiu de viagem. Ele entregou dinheiro. Imagine, vocês que têm uma empresa, né? Eu olho para os irmãos, eu lembro, vocês têm uma empresa. Aí vocês devem ter seus funcionários. Aí você, começo do mês, precisa viajar, tem bastante trabalho. Aí você pega, tira lá no banco, tira lá várias notas, né? Sai com aquele bolinho, entrega para o seu funcionário. Está aqui, funcionário. Eu não vou estar aqui o mês todo, estarei viajando. Por favor, administre bem, né? Aí o que você espera desse funcionário? Eu espero que ele faça isso aqui, ó.
Olha só, que bonito o comportamento, né? Deixa eu virar, perdão. Olha só que bonito o comportamento. Versículo 16 do capítulo 25. Mateus 25, 16. O que havia recebido 5 talentos, saiu depois de 2 dias, está escrito aí na sua Bíblia? Saiu imediatamente. Não é isso que a gente espera? Saiu imediatamente. Ele sabia da importância confiada a ele. Ele sabia que o Senhor confiava nele, creditou nele, né? Não acreditou, mas creditou, quer dizer, proveu recursos para ele multiplicar. Então ele imediatamente agiu. É bonito isso, sabe? Imediatamente. O contrário da gente fazer as coisas imediatamente é a gente procrastinar, a gente adiar. É só domingo mesmo que eu vou pregar, depois eu oro, né? Sabe? Depois eu vejo isso aí. Né? A aula dos diáconos é só no sábado, na sexta-feira eu vejo o que vai ser. Isso é procrastinar. O que é procrastinar? Eu adiar o que eu preciso fazer hoje. Não tem aquela não sei se é um ditado isso, um pensamento, mas que diz assim, não deixe para fazer amanhã o que se pode fazer hoje. Não é? Então, nós temos que agir assim como servos de Deus, fiéis e sensatos. Agir imediatamente. Se eu posso, se eu devo, farei imediatamente. Então, o exemplo de um servo bom e fiel, e esses 2 exemplos aqui, o de que recebeu 5 e o que recebeu 2, foram exatamente isso, eles agiram imediatamente. Tá? Vamos para a segunda parte da mensagem. Né? Quem é, pois, o servo mau e negligente? Mateus 24, 48 e 49, que está escrito isso. Quem é, pois, o servo mau e negligente? Né? Está escrito assim, quem é, pois, o servo mau e negligente? Não, está escrito diferente. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. Note, irmãos, é interessante aqui, eu acho bonito isso, que embora esse servo esteja numa posição de liderança, porque ele teve um chamado a servir, quando o Senhor se refere aos demais, chama os demais de conservos. O que quer dizer? Que eram iguais. Quer dizer que em questão de importância perante o Senhor, eu não sou mais importante do que você por ser pastor. Nem um tiquinho. Não mesmo. Eu serei cobrado mais do que vocês, por estar numa posição de maior responsabilidade. Não é? Mas isso não significa, Deus deve amar mais os pastores do que o povo. Não é verdade. Em nenhum lugar bíblico você encontrará isso. Não é verdade. Não é? Na verdade, o amor do Senhor não faz acepção de pessoas, mas é extensivo a todos. Então aqui no texto, o Senhor está falando assim, que o homem mau e negligente falou assim, meu senhor vai demorar, né? O chefe vai demorar. Né? Diz que quando o chefe sai, como que é aquele negócio dos ratos? Né? Os ratos fazem a festa. Né? Tem alguma coisa que diz assim? Põe até o pé na mesa, assim, né? Como que nós agimos? Vamos pensar no nosso trabalho, ou na nossa escola. Os jovens aqui, quando o professor sai da sala, estou fazendo a prova, eu tinha um professor que fazia isso. A gente estava lá fazendo a prova, aí ele dava um tempinho, olhava tudo, aí ele virava as costas e saía da sala. Na verdade, ele ficava de olho, mas ele saía da sala para ver o comportamento da gente. Aí depois ele voltava e ele falava assim, você, apontava o dedo, igual eu estou fazendo. Estavam colando, conversando com um colega, em 1 minuto que eu saí. Eu gostaria muito de poder confiar em vocês, ele dizia. A pessoa ficava super triste, né? Super chateada de ter dado um terrível exemplo. Funcionava. Como a gente se comporta quando o professor sai da sala? E quando o chefe não vai trabalhar? Como a gente faz? Não é? Quem é autônomo aqui, e daí, portanto, já é o chefe, não tem como fazer isso, né? Sabe o que é importante ser fiel, porque senão o dinheiro não cai lá na conta no final do mês, né? O empregado, o dinheiro cai no final do mês.
Mas o patrão, se ele não for fiel, ninguém vai cobrar dele, mas o dinheiro não vai cair lá no final do mês. Porque não tem ninguém para pagar, é ele mesmo que paga. Então, como é o nosso comportamento, né? Olha, eu quero dizer para você, letra A, mesmo servo mau e negligente, o Senhor também encarregou dos de sua casa. Por que, pastor, que o Senhor encarregou? Porque ele também era servo. Mas o Senhor não sabia que ele era mau e negligente? O Senhor sabe todas as coisas. Sabe todas as coisas. Mas o Senhor concede oportunidade por seu amor a todos nós. Para uns, isso significa bênção. Para outros, significa uma corda no pescoço, que uma hora vai afogá-los. Mas o Senhor concede. Então, o Senhor também encarrega o servo mau e negligente aqui, porque ele ainda não é servo mau e negligente. Então, o Senhor encarregou para ele também cuidar dos de sua casa. No entanto, né, ele procrastinou. Ele falou, não, meu Senhor vai demorar? Eu estou nem aí, meu Senhor está demorando mesmo, eu vou descansar, curtir a vida. Meu Senhor não está nem preocupado com essa casa aqui. Faz mais de 2000 anos que ele foi. Ele nem está ligando mais. Está. E como está? Cada vida, cada pessoa é preciosíssima para o Senhor Deus eterno. E meu Deus, meu Senhor, tem misericórdia de nós, quando negligenciamos o cuidado adequado a uma vida preciosa diante do Senhor. Quando falhamos no ensino, e eu vou falar disso daqui a pouquinho. Ai de nós. Então, não posso procrastinar. Note que o Senhor considerou esse servo mau e negligente, o considerou um hipócrita. Sabe o que é hipócrita? Hipocrisia, o que é? Falsidade pode ser um sinônimo? Vocês entendem? Falsidade, né? É um hipócrita. Ele fala bonito, mas não age conforme fala. É um hipócrita, né? Note que nesse texto, lá no versículo 51, quando o Senhor puniu o servo mau e negligente, o texto diz que deu um lugar para ele junto com os hipócritas. Por isso eu concluí que o Senhor considerou o servo mau e negligente um hipócrita. E de fato é o que ele é. Porque na frente do Senhor ele estava todo bonitinho lá. Senhor, pode deixar. Deixa comigo, chá comigo. Mas foi só o Senhor se ausentar, ele abandonou o trabalho. Ele postergou o que deveria ser feito imediatamente. Ele deixou para lá. E nós vemos no exemplo, né? Nós vemos no exemplo, então, antes do exemplo, aliás, nós vemos que esse servo mau foi punido severamente. Foi punido severamente, junto com os hipócritas, né? O Senhor puniu. Então, enquanto o servo bom e fiel, Deus confiou aí todos os bens, o servo mau e negligente, Deus puniu severamente. Não, é claro que há. Então, se nós olharmos lá no capítulo 25, o servo negligente, olha só, olha que coisa, né? Versículo 18, mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Primeira coisa que eu queria refletir com os irmãos aqui. Ele não agiu por mal. Você acha que esse servo enterrou dinheiro por mal? Alguém acha que ele queria prejudicar o Senhor? Não, né? Não vejo dessa maneira. Ele não queria prejudicar o Senhor. De maneira alguma. E é assim que muitas vezes acontece com a gente. Nós queremos servir o Senhor, não queremos prejudicar o reino, não queremos comprometer, nós queremos servir. Por isso que a gente corre lá e coloca o nome, quero orar, pastor, eu quero orar, estou nessa, né? A gente tem o desejo. Na verdade, essa questão trata-se de uma falha ou um problema, uma questão do nosso próprio caráter, que precisa ser transformado, que precisamos deixar ser transformado pelo poder de Jesus, pelo poder do Espírito Santo agindo em nossa vida. Aquele servo, não é que ele queria prejudicar o Senhor. Na melhor das intenções, ele pensou, eu vou pelo menos guardar o dinheiro, assim ninguém rouba de mim. Ele vai ficar guardadinho. Quantas vezes nós temos um talento e nós dizemos assim, mas
eu tenho medo. Pode ser que eu haja de uma maneira errada. O Senhor me deu um recurso, mas pode ser que eu não empregue bem e eu perca. Eu tenho medo do meu Senhor. Ele é muito santo, muito maravilhoso, é mesmo. Mas Ele não disse para você ter medo. Disse para temer, sim, o temor do Senhor. É o reconhecimento de que Deus realmente é Deus e eu sou um servo. Dependente completamente dEle. Completamente dependente de Deus, eu sou. Mas Ele não mandou eu ficar com medo. Ainda mais um medo como desse servo. Era um medo paralisante, sabe? Veja que ele pensou, eu vou enterrar, porque se eu não enterrar, alguém vai roubar de mim. Irmãos, Deus deu habilidades para cada um de nós aqui nesse lugar, para nós amarmos o nosso próximo, para nós orarmos. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quer dizer que a sua oração pode mudar os rumos de uma nação. A sua oração pode produzir na igreja, no pastor, nos diáconos, nos professores, em todos os membros, vamos dizer, o agir perfeito do Espírito Santo. A sua oração pode. Nós temos que orar. Né? Nós temos que orar. Eu lembro o pastor Nadir sempre falava que para aprender violão, é difícil, viu, irmãos? Um violão bem tocado, a pessoa tem que fazer calo nos dedos. Né? O irmão Olavo toca viola, muito bem, muito bonito. Eu fui lá na casa dele outro dia e me emocionei de ver ele tocando. Né? Tocar aquilo, precisa espremer, que o pastor Nadir falava, tem que criar calo aqui, ó, na pontinha dos dedos, e tanto apertar a corda. Porque se você não aperta bem, aí toca, em vez de fazer a nota certa, faz um... oscila, né? Não pode oscilar, tem que apertar aquilo. Assim como o Osmar, quando toca, ele tem que soprar na intensidade exata, certa. Tem que ter a posição da boca, que eu não sei como chama isso, certinho. Para sair o som como deve sair, e não sair um... Então, o pastor Nadir dizia isso, que para ser um crente, tem que calejar os joelhos. Né? Não estou dizendo que só assim que a gente ora, mas precisamos ter tempo na presença do Senhor. Né? Precisamos ter tempo para servir. Senão, corre o risco da gente ser um servo mau e negligente e enterrar o talento que Ele nos deu. Tem talentos aqui, tem pessoas que têm uma habilidade incrível de se relacionar. A gente vê isso no dia a dia. Uma habilidade, né? Uma habilidade de atrair os demais, uma habilidade de conversar, de fazer brincadeiras inteligentes que unem, atraem. Nós vimos no acampamento isso acontecendo. Né? Uma habilidade de ensinar, uma habilidade de louvar, uma habilidade de dançar. Tantas outras coisas que a gente pensa, aquilo é só para aquele momento. Não é. Através dessas habilidades que você se desenvolve em cada momento, pessoas estão sendo resgatadas. Pessoas estão sendo resgatadas para Jesus. Então nós temos que aplicar as nossas habilidades e não enterrá-las. Eu tenho medo. Irmãos, se em vez de medo, troque o medo pelo temor. Fala, vou viver uma vida diante do Senhor. Vou amar a palavra, vou frequentar a escola bíblica para aprender a palavra. E vou aplicar a palavra, e aleluia, não precisa ter medo. Não enterre os seus talentos. Deixa eles se multiplicarem. Porque assim o Senhor quer, né? Assim o Senhor quer. Veja o exemplo do capítulo 25 do servo que recebeu um talento, que foi considerado um servo mau e negligente. Note só que esse servo mau e negligente, no dia do ajuste de contas, e aí, irmãos, é importante a gente saber, todos nós um dia vamos nos apresentar perante o Senhor Jesus, sabe? E nesse dia, eu não estou falando do juízo final, eu não estou falando do julgamento, porque o julgamento do juízo final é destinado às pessoas que foram condenadas. Então Deus vai mostrar por que eles foram condenados. Não é desse julgamento que eu estou falando, não. Eu estou falando que quando nós chegarmos aos céus, Senhor Jesus, nós seremos avaliados conforme as nossas obras, para recebermos cada um, a sua coroa, conforme as suas obras praticadas.
Já já nós vamos ler o texto sobre isso. Então, o Senhor vai falar, viu? Servo, vem cá. Vocês cuidaram das minhas ovelhas? Vocês serviram bem, né? Aliás, ele não vai só perguntar. Isso que é difícil. Ele vai pegar as nossas obras. Ele vai pegar as nossas obras e colocá-las no fogo. E elas serão provadas no fogo. O que permanecer será considerado para uma recompensa. E o que não permanecer, quer dizer, o que o fogo destruir, desaparecerá. Eu vou falar sobre isso já já. Então o servo mau e negligente falhou porque teve medo. Sabe por que ele teve medo? Porque lhe faltava fé. Está escrito que é impossível agradar a Deus sem fé. Agradar, servir, são palavras que nós fazemos ao Senhor. Para servir ao Senhor é preciso fé. Não dá para servir o Senhor se eu não creio realmente que Ele é o Senhor. Se vocês pensarem que o pastor Rodrigo que é o Senhor, aí não tem problema se negligenciar, porque o pastor Rodrigo é falho. Nem sou digno de ser Senhor. Só Deus é digno. Mas se você crê no Senhor Jesus, que Ele é o Senhor, que morreu por nós, nos deu a vida, se você realmente crê nisso, e crê que cada coisa que nós fazemos aqui na igreja, ou em casa, ou onde estivermos, fazemos para o Senhor, até no nosso trabalho, viu, irmãos? Até no nosso trabalho. Quando eu estou lá na Errara, quando eu estou num cliente recomendando um produto, até lá. Eu faço não para as pessoas, para Deus. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos trabalhar e servir aos homens como se o fizéssemos para Deus. A Bíblia diz isso. Então, mas meu patrão é muito ruim, pastor. Não importa. Então considere o seu patrão o Senhor Jesus. E sirva o seu patrão aqui na terra como se estivesse servindo ao Senhor Jesus. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Não é? Porque fazendo o seu melhor, Deus te abençoará. Deus te abençoará. Então a falta de fé é uma das causas de um servo ser negligente. A falta de fé. Até quando ele fala, meu Senhor vai demorar. Falta de fé. Denuncia a falta de fé, esse tipo de pensamento. Não é? Eu já vi algumas pessoas falarem, puxa vida, faz mais de 2000 anos que os crentes falam que Jesus vai voltar. Acho que Jesus perdeu a hora, não vai voltar mais. Falta de fé. Quem fala normalmente isso é um incrédulo. Falta de fé nos leva a desobedecer. E por último, para a gente concluir, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, você pode abrir, por favor, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 a 15, eu quero compartilhar isso. O Senhor tocou no meu coração. Olha, então nós falamos do servo bom e sensato, fiel e sensato, que teve um comportamento imediato, de obediência, de trabalho, e com isso ele multiplicou. O importante não é a quantidade multiplicada, mas a atitude de agir imediatamente em obediência. Isso é importante. Aliás, isso é que é exigido. Por que a multiplicação ou o valor não é importante? Porque é a bênção de Deus que faz multiplicar, não é a minha capacidade que faz. Então o importante é a minha atitude de obediência. Vimos o servo mau e negligente, que não agiu imediatamente, inclusive por falta de fé. Não agiu e foi punido. Bom, visto esses dois, agora eu quero ver qual é a nossa obra e o que nós devemos fazer e como nós devemos servir. O apóstolo Paulo, quando escreveu, nós sabemos, antes de falar isso, deixa eu abrir um parênteses. Todos nós aqui sabemos que a salvação é pela graça. Né? Vós sois salvos pela graça. Isso não vem de vós, né? É dom de Deus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Então é um dom de Deus, glória a Jesus. É um dom de Deus. A salvação é gratuita, você ganhou. As obras não nos salvam. Mas as obras são uma consequência de quem foi salvo pela graça. Sabe, porque a pessoa foi salva e o amor é tão grande, foi um presente e a gente quer demonstrar a nossa gratidão. A gente quer demonstrar a nossa gratidão ao Senhor através das obras. Como? Sendo servos. Por isso que eu falei, ninguém é obrigado a ser servo, é chamado a ser servo. Daí a gente diz, Senhor, eis-me aqui.
O Senhor morreu no meu lugar. Até o Senhor foi servo. Eu não vou aceitar esse chamado. A minha maior alegria é esse chamado. O apóstolo Pedro, quando ele foi, segundo a tradição, segundo a história, o apóstolo Pedro, quando foi morto, diz que ele falou o seguinte, ele falou, não, porque iam crucificá-lo. Ele falou, não, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Ele foi, era a fé, ele queria servir. Ele falou, eu não sou digno. Faça o seguinte, invertam a cruz. Não é? Quando eu digo que é uma história, é uma tradição, é porque não tem na Bíblia isso. Né? A história conta. Pode ser verdade, pode não ser. Mas eu quero ilustrar aqui nessa noite. O apóstolo Pedro falou, invertam a cruz então. Invertam a cruz. Né? E eu creio que o apóstolo Pedro tivesse se tornado nisso mesmo. Porque com base nas palavras que Jesus disse para ele, depois da traição, quando ele se arrependeu, depois de negar Jesus, né, quando ele se arrependeu. Né? Então, é isso. Quando a gente é salvo pela graça, a gente quer servir. Amém. Entendido isso, então vamos ver. 1 Coríntios 3, versículo 10 a 15. Você achou? Amém? Desculpe, eu ainda não achei. Deixa eu abrir aqui. 1 Coríntios 3. Aqui, ó, verso 10 até o 15. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar um outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Vamos entender esse texto? Primeiro contexto, em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está corrigindo, exortando os cidadãos da cidade de Corinto, por isso que chama Coríntios, exortando, porque havia uma disputa, uma divisão na igreja. Justamente porque eu sou mais importante, eu faço mais coisa, eu que conserto, faço, trabalho, prego e tal, canto, toco, eu que sou o cara, né? Então havia esse tipo de disputa entre os coríntios, uma divisão na igreja. E o apóstolo Paulo foi repreendê-los, corrigi-los e ao mesmo tempo orientá-los a respeito das obras. Orientá-los. Então, que ninguém se vanglorie. Veja que a palavra é vanglorie, quer dizer, não tenha uma vanglória, uma glória vã, uma glória em vão, que não tem significado. Tá? Que ninguém se vanglorie por causa da sua obra. Não é? O pastor vem, prega aí, sai daqui, o irmão fala, puxa pastor, que bênção de palavra. Aí o pastor fica, né? Isso acontece de verdade. Né? E nós temos que clamar a misericórdia do Senhor. Sabe por que tem que clamar a misericórdia do Senhor? Porque a palavra não é minha. Se foi bênção para você, foi porque o Senhor falou. É igual um martelo. Alguém elogia o martelo por pregar o prego bem? Eu sou o martelo. Entende, irmãos? Eu sou o martelo. Toda a glória e toda a honra tem que ser dada ao Senhor. Que eu desapareça aqui da frente. Porque o dia que eu aparecer será o dia da minha queda. O orgulho precede a queda. Nós sabemos bem disso. Muitas vezes esquecemos, mas sabemos bem disso. A palavra de Deus nos dá clareza nisso. Então, Paulo orienta que não é para ter vanglória por obras, mas é para fazer. O fato da obra não ser para a nossa glória, não significa que não é para fazer. Então deixa tudo aí, né? Deixa o mato crescer, deixa ninguém evangeliza, ninguém visita, ninguém ora, ninguém faz nada, ninguém ensina. Não, temos que fazer. Temos um chamado a fazer. Temos um chamado a servir. Somos servos. E se temos um chamado a servir, ora vamos. Como servir, pastor? Aí vem, Paulo fala.
Paulo diz que ele compara o nosso serviço com a construção de um prédio. O irmão Walter, construtor, lá sabe bem disso. Paulo fala assim, é como a construção de um prédio. Só que para servir nessa construção, só pode construir em cima do alicerce já construído. Não tem espaço para pastor nenhum inventar novidade do evangelho. Não tem ensino novo, a não ser o que está aqui. Ai, Deus me deu o evangelho segundo Rodrigo. É uma aberração. Se for verdade, seria uma aberração. Se fosse verdade. Não existe. Está escrito aqui, ó, Paulo falou. Olha, no versículo 11, Paulo disse assim, sobre o alicerce. Ó, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Que é Jesus Cristo. Ninguém pode pôr um alicerce novo. O alicerce já está posto nesse prédio. Eu não sei, mas quem já construiu, vi, quando a gente faz alicerce, abre aquelas valas no chão, né? Conforme o plano. Conforme não é o plano, a planta, o projeto. O projeto determina a medida certinha, a espessura, onde vai buraco para fazer sapata, poço e tal. Determina certinho. Feito o alicerce, não dá para construir parede fora do alicerce. O alicerce é uma base que a gente vai pondo tijolo em cima. Então não dá para eu pegar e falar, não, eu não gostei desse alicerce, eu vou pôr a parede aqui do lado, ó. Vai desabar, porque ela não tem base. O alicerce está posto, chama-se Jesus Cristo. A edificação é ali. O projeto é de Deus dessa construção. Deus é o projetista, estabeleceu o projeto. Jesus Cristo é o fundamento, é a base da construção, do serviço nosso. Então tudo que eu for servir, seja o que for, é em cima do alicerce já posto. É em cima da base que é Jesus Cristo. E o Espírito Santo, através da sua obra poderosa, o Espírito Santo, através da sua obra poderosa, ele é aquele que opera, que faz a execução da obra em nós, através de nós. Então veja, o fundamento é Jesus. Constrói nele a rocha. O projetista é Deus, então Deus falou onde seria o alicerce. E Jesus, como filho obediente e fiel, fez o alicerce no lugar certo. E eu e você somos instrumentos nas mãos do Espírito Santo para a execução da construção do prédio. Que vai subir, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, vai vindo. Desde os dias dos apóstolos, não sei em que andar nós já estamos. Muitas construções, mas tem que ser sempre em cima. Todo mundo que tentou construir parede fora desse alicerce desabou. E desabar significa a pessoa errou o alvo, perdeu Jesus de vista. Se a igreja construiu parede fora do alicerce, ela estava errada, ela deixou de ser igreja, ela desabou. E o alicerce está posto, as paredes precisam ser construídas aí, em cima, não muda, irmãos. Por isso que não dá para Deus dar um evangelho novo para mim hoje. Porque senão todo mundo que ficou para trás de mim errou. Não é? Seria uma aberração, seria uma heresia. Não, o alicerce está posto, chama-se Jesus Cristo. Esse é o alicerce no qual a gente deve construir. A autoria do projeto é de Deus, fundamento é Jesus Cristo, o Filho fiel e obediente, e a obra de execução é do Espírito Santo na nossa vida. Então, pastor, eu fui chamado para ser servo, eu quero ser um servo fiel e sensato. Eu quero fazer a vontade do Senhor com fidelidade. Aleluia. Então agora vai os materiais, e aí nós vamos terminar. Eu vou ser breve. Os materiais para a construção. Aí você vai entender por que é importante estudar a Bíblia. Por que é importante vir à escola bíblica. Por que é importante participar da oração. Por que é importante trazer os filhos para aprenderem a palavra. Eles já estão memorizando versículos, é tão bonito. Né? O pessoal que vai se batizar fala os versículos de cor. Da lição de novo nascimento, arrependimento, fé e agora obediência estão decorando essa semana. E no dia do batismo eles vão recitar para a gente alguns lá. Né? Já está dado o recado. Né? Materiais. Os materiais para essa construção, ou para o serviço nosso como servo, o apóstolo Paulo escreveu que podem ser materiais
duráveis ou duradouros e materiais perecíveis, não é? Falou ouro é mais durável, não é? Bem mais. Prata, pedras preciosas. Daí falou um segundo grupo de materiais, mas note que no versículo ele misturou tudo, ele falou tudo junto. Falou ouro, prata, pedras preciosas, daí ele falou madeira, feno ou palha. 6 tipos de materiais. Né? Ele falou junto, mas são bem diferentes uns dos outros. Isso me faz lembrar da minha infância, quando minha mãe contava da história dos 3 porquinhos. Né? Lembra? Tinha um que construiu uma casa de palha, outro casa de madeira, outro casa de tijolo. A casa de palha voou, a de madeira caiu, só de tijolo resistiu. Né? Então, irmãos, que tipo de material você usa? Pastor, o que significa esse material? Ah, que boa pergunta. Ouro, prata, pedras preciosas, sabe, são materiais que sobrevivem ao fogo. Fogo intenso, o fogo consumidor do Senhor. Sabe o que significam? Ensino focado numa doutrina perfeita da palavra. Toda vez que o meu ensino sai da Bíblia, eu estou usando palha, ou madeira, ou qualquer coisa que vai queimar. Em materiais que sobrevivem ao fogo, ensino focado numa doutrina perfeita da palavra. Viver uma vida fiel à verdade. Então também não adianta eu ensinar a verdade, mas não viver a vida verdadeira. Entendeu? Eu falo para vocês, orem, irmãos, leiam a Bíblia, e eu não oro, não leio a Bíblia, não faço nada. Aliás, se você quiser, cobre de mim isso aqui. Viu? Pode vir olhar. Leitura bíblica. Então, se eu leio a Bíblia, se eu oro, estou na presença do Senhor, aí eu ensino isso, porque a Bíblia nos ensina isso. Nós precisamos fazer, então nós estamos usando material de ouro. Ouro puríssimo, né? O fogo vai provar a nossa obra, e ela vai permanecer, porque eu estou ensinando a verdade. Outro exemplo de material forte é comprometer-se com a verdade. Comprometer-se com a verdade. E vivê-la, sabe? Outra verdade, outro material de qualidade é converter-se e desenvolver uma maturidade espiritual, desenvolver amor pelo meu próximo, servir o meu próximo com amor. Amor é um material que vale ouro. Construa ou sirva com amor, vale ouro, sua obra vai permanecer no fogo. Agora, materiais perecíveis, vejamos. O primeiro material perecível está na cara, né? É o contrário do de cima. Construir com materiais perecíveis significa fornecer ensinamento inadequado, falso, incompleto, visando meus próprios interesses. Então eu ensino você pensando em mim. Vou ensinar desse jeito porque eu vou ter conveniências. Vai ser bom para mim, não é? Esse ensinamento é madeira, é palha. Quando puser no fogo, ó, desaparece. Outros materiais. É ainda comprometer-se com a verdade e ensinar, mas viver uma mentira. Viver de maneira contraditória, dar um mau testemunho. Não cumprir os verdadeiros ensinos do Senhor. Se eu não estou em cumprimento aos verdadeiros ensinos do Senhor, eu estou construindo ou servindo com palha. Quando puser no fogo, vai sumir, sem obras. Para concluir, eu quero dizer para os irmãos, né? O Senhor Jesus disse assim, na parábola que ele contou no capítulo 25 de Mateus, a respeito dos 3 servos. Um tinha 10 talentos, ele falou para ficar feliz lá, né, ser abençoado. O outro tinha 4 também. O outro tinha só 1, que na verdade ele não multiplicou nada. Só tinha o 1, que era o 1 que ele tinha que devolver. Ele falou, tá aqui, Senhor, te devolvo o que lhe pertence. Note que os outros não devolveram. Ficaram com os 10. Aquele que tinha 5, que transformou em 10, ficou com os 10. Ele não devolveu nenhum. Tanto é que na hora que o Senhor chegou, falou, ó, tira o talento do que tem um só e dê ao que tem 10. Quer dizer que ele tinha os 10. Os recursos são para você. Senão a gente age como aquele filho pródigo.
Não o filho pródigo, mas o irmão dele. O irmão chegou: papai, eu estou há tanto tempo servindo o Senhor com tanto amor, e o Senhor nunca me deu um bezerrinho para eu matar, um cabritinho para eu matar com meus amigos, fazer um churrasquinho. E agora esse meu irmão aí, beberrão, lambão, gastou todo o dinheiro da família, o Senhor matou um bezerro gordo para ele, deu um festão. Aí o pai falou: mas meu filho, como não lhe dei nenhum cabritinho? Tudo que tem aqui na fazenda é seu. O pai fala: é seu, é tudo seu. Em outras palavras, por que você não desfruta? Por que você não usa? Você estava se considerando não filho, é seu, está aí. Só que esse seu irmão estava morto e agora ele reviveu, nós estamos felizes por isso. Mas é tudo seu, meu filho. Não é? Então esse filho estava se sentindo assim, tipo, aquilo não era dele. O servo mau e negligente estava sentindo que aquele talento não era dele. Por isso que ele tinha medo de ser roubado. Os talentos e habilidades que Deus te deu são seus, irmãos. Use. E Deus vai abençoar. Não tenha medo. Não seja um servo negligente. Ame seu próximo. Ore por ele. Chore por ele. Leia a palavra, estude a palavra, ensine a palavra. Participe, se envolva nos trabalhos. Tenha uma vida com Deus. E seja um servo fiel e sensato. Não é? Jesus falou: tira o talento desse aí. Tirou dele. Então, como eu estava dizendo para você, eu não quero usar isso, nem tenho o direito, nem posso, de usar esse texto como um texto para dizer quem vai e quem não vai ser salvo. Esse texto não se propõe a esse ensino. Ah, pastor, mas falou que foi lançado nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Sabe, irmãos, esse choro e ranger de dentes nem sempre quer dizer que a pessoa está no inferno. Nem sempre, nem todos os textos se referem a isso. A pessoa pode chorar e ranger os dentes por ter perdido a maior oportunidade da sua vida. E vai ter um monte de crente rangendo os dentes, porque falou: puxa, Deus, eu podia ter feito tudo isso. Eu é que podia ter ido lá na Somália. Eu é que podia ir lá em Piracicaba fazer a diferença. Lá na escola João Guidotti, onde eu estudava, eu podia. Milhares de pessoas passaram por lá, eram amigos meus. Não milhares, que a gente não conheceu milhares, mas centenas de pessoas. E morreram e eu nunca falei do amor de Jesus para elas. Eu era o maior agente secreto lá. Ou lá na Ihara, onde eu trabalho. Não estou querendo só falar de quem é daqui. Ou em qualquer outro lugar. A pessoa vai falar: eu podia ter feito, mas eu não fiz. Eu não fiz. Irmãos, o tempo é o hoje. Servir hoje. Pastor, mas eu tenho que fazer o que para servir? Tem que pedir ao Senhor e desejar. E sair para o trabalho. Arregaçar as mangas. Né? Trabalhar. Então, sabe qual é a maior e principal consequência para nós encerrarmos? Os irmãos podem até ficar em pé já. Nós vamos orar encerrando. Sabe qual é a maior consequência do servo mau e negligente? Perder o seu talento, ser substituído. Sabe por quê, queridos? A obra de Deus não pode parar. Se o pastor não está pregando, se a igreja não está orando e as pessoas não estão sendo salvas, Deus levanta um outro grupo, porque a obra não vai parar. Não é pela minha negligência que pessoas vão para o inferno. Embora eu serei cobrado de pessoas irem para o inferno. Quando Deus disse a Ezequiel: se você ensinar a pessoa que ela está em pecado e ela se arrepender, amém. Se ela não se arrepender, ela vai para o castigo, porque não se arrependeu. Mas se você não ensinar, eu vou cobrar de você a falta. Entende? Então eu sou responsável se eu deixo de orar por você. Deus vai cobrar de mim. Eu estou falando com sinceridade, viu, irmãos? Não estou dizendo também para vocês que eu passo horas e horas a fio na presença do Senhor por você. Não faço isso. Deveria. Meia horinha lá. Né? Menos do que o padrão bíblico. O padrão bíblico é 1 hora. É o que Jesus passava. Nós temos que aumentar isso. Nós temos que servir. Servir. Olha para a pessoa do seu lado. Fala assim para a pessoa que está do seu lado aí, né? Fala: eu quero servir a você. Isso.
servir. Irmãos, eu quero servi-los. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Aleluia. Você quer servir? Chamado a ser servo. Quantos vão se alistar, né? A lista do Senhor está passando nas nossas mentes e corações agora. Quantos vão levantar, não a mão física aqui para mim, mas quantos vão levantar a mão espiritual, dizendo: Senhor, como Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos vão dizer esse sim para Jesus? Envia-me a mim, eis-me aqui, eu quero ser servo. Senhor Deus eterno e poderoso, eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço por esta palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Oh meu Deus, tem misericórdia da minha vida, Jesus, porque sou muito pequeno, muito falho. Eu preciso ser transformado, trabalhado por Ti. Eu nessa noite me derramo no Teu altar, na Tua presença, Pai. Porque sei que esta palavra falou com os irmãos, mas principalmente falou o meu coração. E eu quero ser o servo fiel, um servo sensato, que não negligencia, que não adia, não procrastina, mas que faz imediatamente e granjeia outros talentos. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos revestir com Teu poder. Também os nossos queridos irmãos, que o Senhor venha tocar nos seus corações, para que os talentos que foram repartidos aqui, a cada um, sejam aplicados no Teu reino. Oh Deus poderoso, se nós tivermos todos os talentos aqui aplicados, haverá uma multiplicação maravilhosa, um grande avivamento. Piracicaba cairá aos Teus pés. Oh Pai, nós cremos nessa verdade, não porque nós merecemos, mas porque é o caminho que o Senhor orientou. Se nós formos servos fiéis e sensatos, o Senhor trará os frutos, o Senhor multiplicará os talentos, o Senhor dará sabedoria, o Senhor derramará amor. Oh meu Deus, por isso nesta noite nós nos rendemos a Ti. A começar de mim, Senhor, eu me rendo a Ti completamente. Que o Senhor faça a Tua obra e a Tua vontade perfeita em minha vida. Somente a Tua vontade eu quero sobre a minha vida e sobre a Tua igreja. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, confiantes na Tua palavra, que é a verdade. E nos rendemos a Ti, rogando a Tua bênção sobre a Tua igreja. Que esta palavra inflame os corações aqui de amor por servir. E que muitos servos se levantem destemidos e saiam para servir em nome de Jesus. Assim nós oramos, meu Pai. E nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Todos que creem, digam amém, Jesus. Diga: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Quero servir-Te como um servo fiel e sensato. Amém.